Boa noite, pessoal. Fazer um breve comentário aqui pro canal do Farina sobre esse jogo. Fiz antes um breve sobre o primeiro tempo. A minha voz no primeiro tempo, inclusive, quase se foi diante do jogo. Horrível. A zaga, principalmente, assustador. Muito fácil passar pela zaga do Grêmio. E isso não é de hoje, já tem 1, 2, 3, 4, 5 anos. A zaga mal posicionada. Sempre tem alguém perdido, parece a sensação. E aí, às vezes é o zagueiro, às vezes é o volante, às vezes é o lateral. Primeiro tempo assustador. Então, porém, por outro lado, inclusive no primeiro tempo, o centroavante, o Carlos Vinícius, como diriam lá no estádio, né, na arena, fede a gol. Ele tem muita liga, ele acha de jogada, uma jogada que nem dele é, nem pra ele é. Ele consegue deslocar o goleiro rapidamente, fácil. Parece muito fácil fazer gol para ele, inclusive. Então, após o primeiro tempo assustador, em que a torcida ficou muito preocupada, porque, claro, é começo de ano, 1 mês e meio, se a gente for ver, de janeiro para fevereiro, mas se espera um pouco mais do time, né? Tem contratações caras, tem algumas peças que têm um alto investimento, algumas que já são, como é que eu vou dizer, batidas, né? Eu esperava mais do TT, por exemplo, apesar de ter feito gol hoje. Esperava mais de alguns outros. O Arthur um pouco abaixo, o Noriega um pouco abaixo, o Balbuena um pouco abaixo, o Wagner Leonardo abaixo, os laterais, no primeiro tempo principalmente abaixo. Acho que do primeiro tempo eu só salvaria ali o Carlos Vinícius. O goleiro também, a sensação que eu tinha que a bola entrou de um lado e ele estava sempre do outro. Então, o primeiro tempo meio que se desse para apagar e esquecer, seria a minha opinião nesse momento. O primeiro tempo do treinador ruim, mas, ao meu ver, montou o time mal, tomou pressão, o Botafogo pressionou como quis. Já no segundo tempo as coisas se alteraram. Aí talvez tenha até um pouco do mérito do treinador. O português, nesse quesito aí, eu acho que ele achou uma brecha no Botafogo. Que com a entrada do Amuso no lugar do Pavon, o Grêmio abriu uma avenida ali. O Grêmio conseguiu atacar com muita facilidade. Tudo que eu falei do Grêmio, o Botafogo pegou para si. Então teve muita dificuldade o Botafogo. Trocou o lateral para não ser expulso, inclusive. O Amuso, em 5 a 10 minutos, literalmente ele acabou com o jogo. Ele virou o jogo e acabou. Acho que não foi no jogo, né? Porque o Carlos Vinícius, com 3 gols, eu brinquei antes do começo do jogo, quando ele fez o primeiro, eu falei que ele faria 3. Tem até testemunhas no estádio, né? Mas, enfim, acabou o Carlos Vinícius se sobressaindo. Mas eu acho que aí tem um pouco até do mérito do treinador. Ele achou um espaço ali nas costas do Botafogo, assim como o Botafogo antes achou direto na zaga do Grêmio, e nem era pelos lados. A zaga do Grêmio falha por dentro, por fora, por baixo, por cima, na minha opinião, né? Acho que tem que achar uma forma de consertar isso. Mas então, no segundo tempo, em 5 a 10 minutos, o Grêmio cresceu, o Grêmio melhorou, o Grêmio tomou conta do jogo. Literalmente acabou com o jogo, porque foram 3 ou 4 jogadas seguidas que de um 2 a 1 virou basicamente um 4 a 2, né? Então, tem seus méritos aí, eu acho que a questão do treinador, a questão dos atacantes, aí entra vários, os laterais, zagueiro, todos acho que conseguiram dar uma pressão melhor, ser um pouco mais organizado no início do segundo tempo. O Grêmio tinha uma organização melhor, pegava a bola, não se assustava tanto, que no primeiro tempo parecia que o Grêmio estava sempre assustado, né? Então no segundo tempo começou a rodar a bola, aí toda a parte ruim do primeiro tempo do Grêmio foi pro Botafogo. O Botafogo se desorganizou, tentou atacar de qualquer maneira. O Grêmio perdeu a chance de talvez fazer mais alguns gols, poderia talvez ter feito. Uma consideração especial, claro, para o centroavante. Acho que o Amuso mudou o jogo, foi o cara que entrou no segundo tempo e o jogo mudou completamente de característica. O Pavon tinha dificuldade de atacar. O Pavon recebeu uma bola na frente, tropeçou sozinho, não conseguiu dar seguimento da jogada. O TT no primeiro tempo, para mim, é uma decepção. No segundo tempo eu ainda acho que pode mais,
não consegue fazer uma jogada razoável, digamos assim, apesar de ter feito um baita gol, uma jogada muito difícil. Mas é um jogador que foi uma contratação cara, é um gremista, tem que melhorar, tem que ganhar no 1 contra 1, que ele perdeu muitas, então são várias considerações assim que tem que se analisar, né? O Grêmio, acho que fica o resultado, principalmente uma grande vitória contra um grande adversário. O Botafogo é um grande adversário. Provavelmente o Botafogo brigue na parte alta do campeonato. Eu considero, que nem eu brinco, né, os escalões, eu considero o Botafogo um escalão acima do Grêmio hoje, em questão de plantel, de tudo, apesar de eles estarem com o transfer ban, com algumas dificuldades. Não conheço o treinador do Botafogo também, não sei exatamente o contexto dele. Aparentemente o do Grêmio tem um contexto melhor, uma história melhor, mas também daqui a pouco é falta de conhecimento meu, tem que ver também como vai se portar. Então eu acho que hoje o Grêmio tem muito a melhorar, a questão principalmente da zaga. O Grêmio, por outro lado, tem um centroavante que poucos times do Brasil têm. Ele tem uma liga para fazer gol, ele dificilmente perde oportunidade. O primeiro gol é oportunismo, o segundo gol lá de Ardel, um baita cruzamento inclusive do Amuso e a cabeçada melhor ainda. E terceiro gol depois também, questão do pênalti, bem cobrado. Então ele perde pouca oportunidade, ele ainda conseguiu dar uma assistência ao centroavante no primeiro tempo, que foi uma das jogadas mais bonitas do primeiro tempo. E uma falta que acho que foi o Monsalvo que sofreu, que poderia ter sido um gol do Grêmio. Então, Amuso e Carlos Vinícius na frente, Amuso em segundo lugar. Depois eu acho que, por incrível que se pareça, apesar de muito criticado, o Edenilson e o William, o William na frente, né? Fez um bom jogo, mas eu acho que às vezes ele entra um pouquinho macio demais, tem que entrar um pouquinho mais ligado. E depois vem o Edenilson, quarto na verdade, né? Porque o Edenilson também, ele entrou pilhado, entrou querendo, apertou, entrou no lugar do TT ali, deu mais intensidade também. As notas de baixas, assim, que hoje eu vejo, o goleiro do Grêmio não passa confiança ainda, tomara que daqui a pouco passe. Melhorou um pouco, mas não sei, não passa confiança. A questão da volância ali com o Noriega, primeiro tempo era assustador. Os laterais, a zaga, eles não conseguiam se acertar. Talvez tenha méritos do Botafogo também, que tem um time bom, tem jogadores bons, mas não pode a coisa acontecer tão fácil assim. Então, por hoje é isso. A minha voz se foi um pouco com a irritação no primeiro tempo. Talvez um pouco, como é que eu vou dizer, contente com o segundo tempo, porque o segundo tempo deu uma esperança de um time melhor, de perspectiva de mudança. O Grêmio aparentemente tem um plantel que ele talvez possa sair do terceiro escalão para o segundo, porque no momento que começaram a entrar jogadores, o Grêmio conseguiu melhorar, que às vezes piora, né? Então isso pode ser um alento, pode ser um fator que pode nos ajudar, ainda mais que agora é jogo quarta e domingo, quem não tiver plantel vai sofrer, e muitos times com certeza vão sofrer com isso. Então essa é a minha esperança de daqui a pouco o Grêmio ter uma melhora. Tá bom? Então tá, uma boa semana para todos. Logo final de semana já tem de novo, né? Grêmio e Novo Hamburgo, no próprio sábado na Arena. Então torcer que com essa vitória também a questão da confiança, que tudo melhore e fique um pouquinho mais claro pro Grêmio, né? E a zaga principalmente consiga dar uma encaixada melhor. Tá bom? Uma boa noite e até a próxima.